palestra, não, é um bate-papo também. A gente vai compartilhar alguns slides, não precisa nem cumprir todos, não. A gente vai olhar alguns slides, vou ler um pouquinho no livro também, mas é uma reflexão para a gente colocar nossas ideias também. Então, a qualquer momento, quem quiser fazer um comentário, o convite é que faça, abra o microfone e a gente conversa sobre o assunto na sequência dos slides aí, tá ok? Raquel, se quiser compartilhar o primeiro slide, tá, a abertura, aliás. Vamos pedir a sua ajuda aí, Tassinira, nos comentários. Bom, então a gente começa hoje a parte 3 do livro Autocultura, a Luz do Ocultismo, do Taimni. E o título da parte 3 é Autodescobrimento e Autorrealização. Ele convida a essa questão do autodescobrimento, né? Ele nem discute esse assunto, ele já coloca como se fosse tipo assim, vai depender de você mesmo, de cada um, né? Esse autodescobrimento e autorrealização. Ele é categórico quanto à questão de afirmar que esse plano físico que a gente vive, ele é ilusório. Na realidade, ele nem debate muito, ele nem tenta explicar muito isso, o que é plano ilusório, o que é plano real. Fala bastante sobre isso, mas não fica tentando dar espaço a dúvidas sobre isso, né? Ele coloca desse jeito. Então, ele afirma categoricamente que esse plano físico que a gente vive, ele é irreal ou ilusório. O plano de Maia. E existe um plano superior, que aí sim seria o plano real, né? Vou só mudar aqui, que eu não estou conseguindo me ver. Tá. Então, vamos lá. Pode passar, Raquel, para o próximo. Então, ele começa dessa forma. Façamos-nos duas perguntas antes de empreendermos a divina aventura da descoberta da realidade oculta dentro de nós. Então, ele coloca a realidade não é desse plano, mas ela está dentro de nós. Então, a gente descobrir como acessá-la. Esse é o principal foco dos dois capítulos aí que ele colocou para a gente hoje. As perguntas. Queremos realmente tomar essa difícil tarefa? E por que a queremos? Essa tarefa de encontrar nós mesmos, encontrar essa realidade divina presente dentro de nós. Talvez se a gente descer a rua aqui, ou na cidade que vocês moram, perguntar às pessoas que passam se elas gostariam de um caminho espiritual, que levasse à verdade, que ela crescesse espiritualmente, é muito provável que a maioria das pessoas falaria que sim, né? É quase que inegável que aconteça isso. Agora, na hora que a gente coloca uma metodologia igual a nossa, que é um processo demorado, que é um processo lento, que vai depender exclusivamente da pessoa que está empreendendo essa tarefa, aí provavelmente vai acontecer o que acontece nas reuniões de filosofia, pouca gente, né? Provavelmente vai acontecer isso. Então ele coloca no livro: certamente queremos. De outro modo, não estudaríamos essas coisas e não desejaríamos informações sobre métodos a serem seguidos, né? É uma resposta meio geral que ele colocou, que as pessoas aceitam isso, né? De querer entender como funciona uma vida superior. Algum comentário até agora? Senira? Eu queria falar assim, que eu estou lembrando de um comentário que um irmão nosso, até ele não é, ele está até meio afastado agora, problemas de vida particular, mas ele sempre se encontra conosco, ele diz isso. Teosofia não é para muita gente mesmo, não, porque a maioria da nossa população não tem condições de assimilar e de vivenciar, sabe, a proposta da vida teosófica. Aí eu penso o seguinte, que nós somos, então,
Isso, gente, por favor, sem, sem nada de egoísmo, de ufanação, entende? De valorização do euzinho, não. Mas nós somos um grupo especial dentro da humanidade que conseguimos perceber isso. Muita gente diz, não, mas tem muita gente fora da sociedade teosófica que vê até melhor do que eu. Sim, tudo bem, mas é uma minoria na sociedade. E por que eu digo isso? Quer dizer, por que eu chamo atenção? Não é para se ficar vaidoso com isso, é para se conscientizar da responsabilidade que nós temos nessa sociedade. Se a gente está conseguindo perceber isso, e se teve oportunidade de entrar em contato com essas ideias, nós temos uma responsabilidade. Tocar o resto da humanidade nesse sentido. Era isso que eu queria falar. Então, é isso aí mesmo. Também concordo com você. Mais alguém quer fazer algum comentário? Queria falar, Sandro, que são duas questões que você colocou aqui. Uhum. Deixa eu... Estou com o microfone aberto? Está. E que eu acho que, assim, eu vou dormir com elas. Talvez a primeira, queremos realmente tomar essa difícil tarefa? Sim. Por que a queremos? Tem que ficar aqui, porque talvez a minha primeira resposta ainda tenho que trabalhar em cima dela mais e mais e mais, porque, como a Senira falou, é uma grande responsabilidade. E por que a queremos? É isso aí. É um processo longo, demorado e às vezes difícil, né? Mas pegando a metodologia correta, começa a se tornar fácil, mais fácil um pouco. E eu acho que a ideia é essa, que é a gente meditar aqui em cima, né? Ninguém está ensinando nada aqui, é só para a gente pensar em cima disso. E não precisamos nem de respostas hoje, só de reflexões. Né? Raquel, você está cortando o seu rosto, está só nos olhos, está cortando sua testa, a sua regulagem. É porque, na verdade, eu não estou me vendo aqui, sabe? Eu estou só Tá. vendo o slide de você. Deixa eu O arrumar olho para aqui. baixo. Ah, tá. Obrigada. Mais alguém? Pode pular o slide, então, Raquel, por gentileza. Tratando da natureza de Budi, ou intuição, foi assinalado que a razão de encontrarmos tamanha dificuldade em pôr em prática nossos ideais e resoluções está no fato de que há dúvidas ocultas nas camadas profundas de nossa mente sobre os problemas fundamentais da vida. E são essas dúvidas e reservas que paralisam ou retardam a vontade de ação ou a transformação de nós mesmos. Então, ele cita que há dúvidas mentais, temos dúvidas ocultas mentais. E elas que fazem alguma reserva, a gente coloca em reserva algumas coisas. Eu faço isso se for assim, se não for assim, eu não faço. A gente vai criando reservas dentro de alguns pensamentos e reflete em algumas ações também, né? Ele levanta essa hipótese, né, de dúvidas ocultas. Hipótese não, ele afirma que existem dúvidas ocultas mentais que nos impedem de seguir adiante. Pessoal, eu vou deixar em aberto, quem quiser falar, só acionar o microfone, tá? E por outro aspecto, a gente tem uma identificação gigantesca com esse mundo físico que a gente vive, né? Então, eu tenho identificação com o mundo físico e tenho dúvidas que me impedem de caminhar, então é uma espécie de aprisionamento, né? Pode passar o slide, Raquel, para a gente ler. Quando examinamos um problema, aí ele fala que isso é um problema, ele fala várias vezes que é um problema isso, né? Então, quando examinamos um problema, não meramente com a luz do intelecto, mas com a de Budi, não somente o vemos claramente, sem dúvidas, mas também sem dificuldades em traduzir nossas decisões em ação. Então, ele quer dizer, se eu deixo o intelecto de lado e desenvolvo a percepção búdica, que é a intuição,
as dúvidas somem. Eu tenho uma visão clara e sem dúvidas, né? A ideia que ele quer passar para a gente é essa. A palavra em sânscrito, Niskaya, designa convicção real e firme, obtida à luz de Budi. Então, ele quer dizer também que em Budi eu tenho uma certeza, uma firmeza e uma visão real das coisas. Coisas que não acontecem com o nosso pensamento concreto. Obtida à luz de Budi, sem dúvida ou reserva de qualquer espécie. Então, aquela dúvida ou reserva mental oculta, ela desaparece. A essa convicção segue-se a ação rapidamente, sem hesitação. Adquirindo essa espécie de niskaya em relação aos problemas da autodescoberta, nosso progresso será firme, sem hesitação e alegre. Então, ele coloca como se fosse uma solução para o que a gente vive, né? Que é essa mente concreta, ficar no seu local, na hora que ela precisa agir, ter uma percepção da mente abstrata e, obviamente, chegar na intuição, que é o Budi, é o corpo búdico, já num desenvolvimento mais avançado. Comentários? É o que a gente viu aí com a Rô, né? E que a Rô juntou os dois livros, né? Esse livro Autocultura com o livro Manual Básico de Teosofia também, né? E é o que a gente viu nas aulas anteriores com a Rô aí também, das etapas, dos corpos, né? Essa coisa toda. Pode passar o slide, Raquel, para a gente ler. Quando o discernimento espiritual, em sânscrito viveka, desperta em nossa mente, possibilita-nos ver claramente todos os problemas da vida na perspectiva correta. Neste crescimento e desenvolvimento interiores, passamos a ficar sinceramente interessados no problema. Assim, temos a potencialidade de atingirmos esse estado de mente e processo de chegar a uma firme convicção. Olha só, ele coloca, passamos a ficar sinceramente interessados no problema. Ele não tira essa palavra problema da nossa frente mais, ele insiste que é um problema que a gente tem para resolver. Cabe a nós, a cada um, ficar interessado nesse problema e utilizar a metodologia de resolvê-lo, né? Pode passar o slide, Raquel, por gentileza. Outra coisa sobre discernimento, que é a primeira qualificação para ser espiritual. A gente conseguir... Lá no livro Aos Pés do Mestre, fala um pouquinho sobre discernimento, né? Separar o real do real, o verdadeiro do falso, esse tipo de coisa. Mas como que eu vou trazer isso para o meu dia a dia? Como que eu vou colocar isso na vida diária e conseguir perceber essas coisas, o real do real, o verdadeiro do falso? Aí eu estou desenvolvendo o meu discernimento, meu viver. Pode passar, Raquel. O primeiro passo nesse sentido é Vichara, ou pensamento sério e profundo. Quer dizer, ele força a mente agora a algo mais sério, de profundidade mais elevada, pensando certos aspectos da vida com cuidado, persistência e seriedade. Estimulamos a atividade da mente superior. Purificamos e sintonizamos a mente inferior e estimulamos nosso Budi. E assim, aos poucos, abrimos a passagem entre nossa mente e a intuição. É quase que conclusivo que ele considera que não somos intuitivos, né? Basicamente é isso. De um modo geral, não somos. Há que se desenvolver. Comentários, precisamos de participações. Senira, Raquel. É que nós somos mais intelectuais mesmo, né? É mais mente e mente concreta, né? A própria educação, né, Senira? A própria educação que a gente tem de escola e de faculdade. Faz parte do nosso momento evolutivo social da humanidade, né? Nossa raça é de mentalidade. E veja, Manas é um princípio que ele nunca está sozinho. Ele ou está combinado com Kama, que é o Kama Manas, ou ele está combinado com Budi, né? Budi Manas. Então é isso aí.
Mas muito interessante. O timing, esse livro sempre está apresentando alguma coisa nova para a gente, né? Por exemplo, esse ponto aí que você lembrou, de que, às vezes, a gente não ter dúvidas, fica parecendo que a gente é desligado, né? Não tem dúvida, está satisfeito sempre com tudo. Olha só, não ter dúvida. Por exemplo, às vezes eu me acho meio desligada por isso. Não, tudo bem, pode ser de um jeito ou de outro, né? É a vida é assim mesmo. Mas fico pensando assim, pô, eu não me decido, não estou preocupada que tenha que ser de um jeito ou de outro, como a maioria das pessoas tem que, né, sempre tem que se definir, né? Ou é pão, pão, queijo, queijo. Agora dizer assim, não, pode ser pão, pode ser queijo, né? Pode ser, né? Até o julgamento de uma situação, de uma pessoa. Mas veja só, caracteriza Budi essa ausência de dúvida. Até se você pudesse repetir isso, Sandra, achei muito bom. Pensando certos aspectos da vida com cuidado, persistência e seriedade. Desculpa, aquela lá no outro, né? Quando o discernimento espiritual desperta em nossa mente, possibilita-nos ver claramente todos os problemas da vida e na perspectiva correta. Neste crescimento e desenvolvimento interiores, passamos a ficar sinceramente interessados no problema. Assim, temos a potencialidade de atingirmos esse estado de mente e processo de chegar a uma firme convicção. Quando o primeiro passo... É o próximo, Raquel. Quando o primeiro passo nesse sentido é vichara, ou pensamento sério e profundo, pensando certos aspectos da vida com cuidado, persistência e seriedade, estimulamos a atividade da mente superior, purificamos e sintonizamos a mente inferior, e estimulamos nosso Budi. E assim, aos poucos, abrimos a passagem entre nossa mente e a intuição. Irmãos, o Krishnamurti fala muito isso também, né? A hora que eu respondo que uma coisa é tal coisa, não cabe mais nada. A hora que eu falo que aquele carro é azul, ele não pode ser de nenhuma cor mais, né? Então, quando a resposta vem taxativa e concreta, cessou o pensamento, cessou. A atividade fica encerrada, né? As ideias ficam fechadas e, como o próprio Krishnamurti fala, foi embora a criatividade e o amor, né? Ele fala isso também. Quando uma coisa é o que é, ela não é mais nada, ela só é aquilo. Esse tipo de coisa ele fala bastante também. Mais alguém? Eu. Luciana. Eu também. Então, eu achei interessante, Sandro, porque eu assisti a palestra de semana passada, que eu não participei, né, com a... esqueci o nome dela. Isso, eu achei interessante. E veio agora a primeira pergunta que você colocou, né? Por que às vezes a gente não encara, a gente não dá continuidade, né? E eu até escrevi aqui que eu achei assim bem interessante, né? Que a sociedade teosófica ela traz instrução para quem vem para a sociedade teosófica. Então, não só um chamado, mas assim a gente, né, está bem ciente disso, assim, de acordo com o nosso nível também de esforço. Sim. Acaba, né, Luciana, que o sistema da nossa vida, a sociedade humana, é uma pirâmide, né? Sim. E aqui, no caso do nosso conhecimento de teosofia, repete isso. É de poucas pessoas lá em cima, chega até nós, vai descendo o conhecimento. Mas a base dessa pirâmide, onde está a maioria das pessoas, da humanidade, parece que não tem interesse ainda nisso, né? Sim, e é difícil até de você confrontar as pessoas, porque não é você, igual ela falou, né? Às vezes tem coisas que você vai falar
a pessoa se sente ofendida, porque você consegue ficar bem fundamentado com o tempo também, né? Eu achei essa palestra maravilhosa, sabe? Eu assisti hoje cedo. Legal. Então, veio assim muito com que você, né, com o nosso estudo de hoje. Ele está colocando aqui, exatamente. Sim. Obrigado. Rô? Oi. Complementando um pouquinho aquilo que a Senira colocou, eu não me recordo bem em qual livro eu vi isto, em qual fala eu vi isto, mas que a vida terrena aqui veio justamente para desenvolver o mental, tá? Então, é por isso que nós estamos muito presos ao mental, e ainda ao mental concreto, né? Porque o nosso mundo, a vida terrena, foi feita para isso, para a gente desenvolver o mental. E que nossa próxima evolução, né, em outro mundo, será para desenvolver o Budi, né? Mas a gente está chegando num ponto tão crítico da humanidade que faz urgente a gente começar a se preparar para o próximo mundo, para a próxima evolução, que é Budi. E a gente só consegue através disso, né? de começar essa percepção do real com o irreal, de começar a introduzir na gente, ou buscar no nosso interior, esse entendimento, esse discernimento entre o real e o não real, né? E fazer um movimento, né? Em busca da verdadeira, né? Do verdadeiro conhecimento. Então, eu acho que nós somos poucos na humanidade ainda. Não podemos dizer que só a teosofia é que está abrindo essa porta, lógico que não, né? Todas as fés, todas as crenças, em sua boa parte, estão abrindo, né, esse portal para o novo conhecimento, mas a gente ainda é pouco. Aqueles que realmente estão dispostos a conhecer ou pelo menos botar a dúvida, né, pelo menos lançar a dúvida, são muito poucos. Nós somos poucos, mas vamos caminhando, né? Vamos caminhando e nos preparando para o próximo mundo, que não sei quanto tempo ainda, nascerão milhões e milhões de anos para se chegar no próximo mundo, mas a gente aos poucos está caminhando, né? Era só isso que eu queria falar. Ok. Rô, a gente precisa pegar o mesmo exemplo que eu falei para o Luciano, da pirâmide, né? Obviamente, tem pessoas que estão ligadas ao desenvolvimento mental, com certeza estão precisando de fazer essa etapa, né? A gente estudou aí nos reinos, né? E foi dito que o ser humano veio do reino animal, né? Então, obviamente, tem pessoas que estão na base dessa pirâmide que chegaram há pouco tempo, digamos assim, há pouco tempo do mundo animal, né? Então, elas precisam desenvolver o mental delas. Outros têm já além do mental, conseguirão hoje, ou atualmente, desenvolver um mental abstrato, e outros desenvolverão o Budi de uma vez, né? Estão fazendo a coisa antecipadamente, né? Não vão esperar a maioria fazer. A maioria fazer vai ficar mais para frente. A maioria chegar ao conhecimento búdico, ao acesso à intuição, para a maioria fica mais para frente, com certeza. Mas alguns já podem fazer isso de uma vez, né? Acelerar o caminho, né? Aproveitar a oportunidade e, como o Taimane fala aqui, começar a resolver o problema, né? Porque ele foca na palavra problema. O problema a ser solucionado nessa vida é esse. Esse é o enigma, né? De saber quem nós somos, né? Descobrir a gente não só como outra frase que assim é um pouco assustadora, mas eu ouvi nessa palestra, né? Que o homem é o máximo do animal. É verdade, né? Aí eu fiquei pensando assim, eu subi e fiquei assim, gente, é verdade, né? Então agora seria essa entropia, né? Da sutilização,
né? Eu É achei... um corpo búdico que a gente possui, o ser humano possui um corpo búdico, mas ele é pouco desenvolvido. Então, é uma Sim. metodologia que a gente coloca, os autores colocam, para a gente conseguir acessar, fortificar esse corpo búdico, né? É uma metodologia que a gente tenta colocar em teosofia para isso. E de acordo com os estudos, assim, a gente não fica tão questionador. Eu acho que fica muito claro a partir do, assim, do momento que a gente, igual você disse, né, a gente tem que ter essa paciência conosco mesmo, que é com o tempo, entende? Nada, porque Exato. a nossa sociedade, né, tá muito, não na nossa sociedade, assim que o mundo todo, mas igual lá na Índia, que já é mais aberto, a todos os tipos de religião, igual ela mesmo citou, né? Então, isso facilitaria, né? Mas é de acordo. A Índia está muito à frente da gente, então a gente tem que olhar para essa questão, por tudo isso. Então, assim, o nosso olhar já consegue abranger tudo e compreender, né? Então, a gente aprende o que é o perdão a partir da compreensão também, né? Porque aí vem, as coisas vão ampliando a autoconsciência, né? É isso aí. Raquel, pode passar o slide para a gente ler, se não tiver mais ninguém. Depois, quando começamos a ver as coisas verdadeiramente, o processo de transformação começa em nosso interior de forma natural, sem esforço e com rapidez. Então, ele fala que é um problema, mas se eu começar a olhar para esse problema, começar a me envolver em como solucionar, o processo começa a ficar mais fácil, de forma natural, e chega a ficar sem esforço e com rapidez, né? Eis porque Vichara, ou a ponderação profunda dos problemas da vida, é prescrita às pessoas que aspiram à sabedoria e desejam encetar o caminho da iluminação. Encetar é começar ou produzir algo a partir do nada, né? Então, quase que ele fala para a gente que a gente está começando do nada, né? Começar a ver os problemas da nossa vida é quase que um caminho inicial. Deveríamos pensar nos problemas até que estejamos realmente convencidos de que trilhar o caminho de nosso desenvolvimento interno é não somente desejável, mas inevitável, e um problema urgente que não pode ser adiado. Quando ele fala que é não somente desejável, mas inevitável, é que a gente compreende que esse desenvolvimento de todas as pessoas faz parte de um grande plano, um plano divino, né? Então, mesmo que a pessoa não queira empreender essa atividade agora, futuramente ela precisará empreendê-la, né? Pode passar, Raquel, por gentileza. Bom, como fazer isso? Há diretrizes de pensamento em que um aspirante pode seguir até que tenha encontrado a verdadeira convicção. Primeira diretriz: exame minucioso e cuidadoso do mundo em que vivemos. É como se você sair do mental concreto e ter uma visão mais ampla das coisas, da vida humana, dos problemas. Tentar correlacionar fatos. A hora que eu deixo de ter uma visão concreta e começo a correlacionar fatos sobre a mesma questão, eu começo a desenvolver meu pensamento abstrato. É isso que ele fala: exame minucioso e cuidadoso do mundo que vivemos. Não somente à luz do que nossos grandes instrutores disseram, mas também à luz da nossa experiência e da nossa razão, bem como as investigações no campo da ciência moderna. Então, eu começar a desmamar dos grandes seres. Chega uma hora que eu posso ter lido muito, estudado muito o que os grandes seres falaram, igual a gente está fazendo aqui agora com o livro do Time, mas chega uma hora que eu vou precisar ter minhas próprias convicções, né? Desmamar um pouco da dependência da instrução e até mesmo dos livros, né? Uma hora chega a esse ponto. A segunda diretriz é uma tentativa de solução baseada no exame do mundo em que desejamos entrar e sobre o qual disse um dos grandes adeptos: do seu mundo venha para o nosso. A partir do momento que eu desenvolvo um pensamento abstrato, uma percepção búdica, intuitiva, é tentar entender para onde que eu quero ir, para qual mundo que eu quero
quero participar, né? Que é o que ele disse aqui nesse capítulo, que é o mundo real, né? Que hora que eu vou me envolver com o mundo real? Eu compreendo o mundo ilusório, o mundo físico, mas chega uma hora que eu começo a querer entender como que é esse mundo real. E é a hora que os mestres convidam, e um dos adeptos disse isso: do seu mundo venha para o nosso, esse mundo real. Algum comentário? Pode passar, Raquel. Como um grande adepto assinalou em uma das cartas dos mestres, cada um tem de descobrir essas coisas por si mesmo. Ninguém pode abrir os olhos de outra pessoa e fazê-la ver as realidades da vida interior. Isso basicamente é uma diretriz, é uma regra, né? Eu mesmo tenho que abrir meus caminhos. Pode passar, Raquel. A verdadeira dificuldade para a maioria de nós consiste realmente em dar a partida, o start, o começo, né? Pensamos ter dado uma partida quando apenas adotamos um modo externo de vida, ou um certo número de atividades físicas ou mentais. Mas se não há verdadeira ânsia interior, tais atividades externas degeneram em meras rotinas que continuamos a seguir na esperança de fazer progresso em direção ao objetivo. Eu coloquei essa moça aí correndo, né? Mas a gente está começando a correr, começando a andar de bicicleta, que é o meu caso, estou voltando a andar de bicicleta. Empreender um regime, seja o que for, né? Estudar para um concurso, né? O negócio é começar. Depois as coisas vão se direcionando para isso, né? Até quando eu estava preparando esses slides aqui, eu tinha uma ideia de uma coisa, fazer uma coisa. Quando eu começo a empreender a preparação dos slides, o estudo do livro, dos 2 capítulos, na hora de fazer os slides, a coisa toma uma direção mais certa, mais certeira, né? E por aí vai. O problema é quando a gente quer um resultado final e está lá no início, e quer que o final aconteça no início. Aí que é o problema. Aí eu não estou sendo razoável com ninguém, né? Nem comigo mesmo. Tem uma parte do livro aqui, quem tiver com o livro, eu estou com um verdinho, tá, pessoal? Acabou o mais antiguinho, o verde. Na página 181. Esse primeiro parágrafo que começa na página 181. Examinemos o mesmo problema não sob o ponto de vista do espaço, mas sob o ponto de vista do tempo. Ele fala na página anterior que a questão do espaço é que se eu pegar um ser humano e tirar os espaços vazios, ele fica do tamanho de um grão de areia. É o comentário que ele fez na página anterior. Agora ele está falando sobre o tempo, sobre o ponto de vista do tempo. Não sabemos nós que as ondas da maré, enchente do tempo, avançam incrementemente por nossa vida. Devoram tudo? Não somente seres humanos, mas civilizações e mesmo sistemas solares desaparecem continuamente. Nada pode deter o avanço da onda em que os séculos passam ao esquecimento, como se fosse um momento em comparação com a vida do universo. É claro que temos à nossa frente um futuro sem limite, mas este tem também o mesmo destino ao atravessar a parede divisória ideal do presente, que separa sempre o passado do futuro. Estamos nós conscientes desta terrível realidade ligada à nossa existência? O que é dito, né, pessoal, é que tudo que é físico desaparecerá. Tem hora que a gente esquece de levar isso em consideração, né? Tudo que é físico desaparecerá. O meu corpo, o meu carro, a minha casa, uma hora isso virá abaixo, inegavelmente. Intelectualmente, é certo que sim, mas estamos conscientes de sua verdadeira importância? Ele está querendo dizer que esse desaparecimento de tudo que é físico tem uma importância. O próprio planeta, uma hora, desaparecerá, né? Intelectualmente, é certo que sim, mas estamos conscientes de sua verdadeira importância? Absolutamente não. Se estivéssemos, não poderíamos ficar
indiferentes ao fato. Não poderíamos contentar-nos em viver nossa vida como seres meramente físicos, sem mesmo tentar descerrar o véu de Maia, que impõe essa ilusão à nossa mente e faz com que nos contentemos apenas com nossa existência física. Se estivéssemos realmente conscientes, todas as nossas ambições mesquinhas e nossos desejos vaidosos se desvaneceriam imediatamente. Se estivéssemos conscientes desse fato, não levaríamos tão a sério nossas ambições pessoais, nem a nós próprios como fazemos. Comentários? Não? Profundo, né, o É Sandro? profundo. Muito profundo, porque você pega a eternidade ao mesmo tempo, você consegue se colocar no ponto, assim, naquele ponto de que eu não sou o corpo físico, não sou o corpo emocional, nem o corpo mental, mas aí você se vê dentro da eternidade. Eu acho que dá para abranger um pouco disso aí, ver essas ondas, né? Levando tudo, a gente ao mesmo tempo maquinando para a vida que a gente precisa, essa vida diária, mas a gente se percebe também sendo construído, sabe? Que quando eu li isso aqui, eu me percebi nesse ponto, igual a Rosângela colocou aí, né? Que nós estamos, esse projeto aqui de existência nosso é o desenvolvimento da mente, mas a gente percebe que dá para esse manuseio que Deus vai fazendo em nós também, sabe? Através dessa eternidade que a gente está inserida nela. A hora que eu li isso aqui, eu falei assim, nossa, né? E agora você colocando... É uma eternidade, né, Luciana? A eternidade é aqui agora. Então, a eternidade que a gente tem agora é essa, esse corpo físico, essa casa, esse país, esse planeta. É uma eternidade isso. Uma hora, todos esses aspectos físicos não existirão. Eu vou perder meu corpo físico, a minha casa uma hora vai ficar velha e vai bem ao chão. Eu estou com um amigo lá, um amigo de infância lá do Rio Grande do Sul, a casa dos avós dele. A casa tem 100 anos, a casa. Ele falou que agora não dá mais. Vai jogar no chão, vai fazer outra. Então, tudo que é físico sumirá, inegavelmente. E assim vai. Mas quando a gente percebe que a gente está acontecendo nesse tempo, nessa eternidade, eu acho que isso é muito gostoso, que encoraja muita gente, sabe? E o convite do autor é para a gente começar a vislumbrar o que é esse mundo real. Ele é invisível, o mundo real. O convite desse livro, dessa parte aqui, na realidade, o livro todo e outros livros dele, é eu começar a ter visão do que é o mundo real. Temos os instrutores que passaram, deixaram seu legado, temos essa hierarquia oculta que cuida do desenvolvimento do mundo. Então, por esse aspecto do conhecimento do mundo real, a gente está em segurança com relação a isso. Uhum. Mais Graças alguém? a Deus, né? Pode passar, Raquel. Aí, Senise, você falou da luz da Ásia. A primeira verdade é o sofrimento. Não vos enganeis. A vida que tanto prezais é prolongada agonia. Somente suas dores ficam. Seus prazeres são como pássaros brilhantes que voam. Dor do nascimento, dor da primeira infância, dor da juventude ardente e dor da maturidade. Dor dos frios anos da velhice e da morte silenciosa. Eis o que enche vossa mísera existência. Luz da Ásia, ensinamentos de Buda. Chama a nossa vida a vida que a gente tanto preza de prolongada agonia, né? É o que o Buda sempre ensinou, né? A primeira verdade é o sofrimento. Comentários? Não. É só para dizer que
de acordo com a filosofia oriental, né? O Vedanta, como o budismo, consideram essa nossa roda de samsara, quer dizer, essa nossa necessidade de encarnar e de encarnar, de reencarnar. Isso ainda é uma prisão, né? Que o ideal é a gente se libertar disso. Naquele livro Sankara, né? O Viveka Sudamani, né? Ele fala muito isso, né? Estar preso na roda, que a libertação é no dia que não precisa mais reencarnar. Então, é como a Rosângela lembrou mesmo, há uma outra vida, que não é essa, quer dizer, não é essa física. Mas talvez, irmã, um meio termo disso é eu vir nas próximas vidas que eu preciso vir, mas vir com outra cabeça, com a cabeça mais sutil, né? Sim, é uma evolução, né? A gente vai evoluindo, vai se libertando aos poucos, né? Isso. Eu não vou me libertar na próxima, mas as próximas que eu tiver que vir ainda, que eu venha já com foco nesse mundo real, né? Para as coisas se tornarem mais, não vou falar fáceis, mas mais objetivos quando eu estiver encarnado nas próximas vidas, né? Eu queria ler na página 182, mais ou menos no meio ali, o parágrafo Os Sábios, 182. Os sábios examinaram a vida do homem comum sob o ponto de vista imparcial e verificaram que ela não era o que parecia superficialmente. Para um jovem entrando na vida, no vigor dos desejos da mocidade, a existência parece um mar de rosas. À medida que avança na idade, esse tom róseo vai desaparecendo e começa a compreender que a vida é uma mistura de experiências agradáveis e dolorosas. Devido às experiências agradáveis, ele está preparado para suportar e atravessar também as experiências penosas até o fim de sua vida, criando assim karmas de toda espécie, em todas as encarnações e permanecendo ligado à roda de nascimento e morte. Como a gente tem coisas dolorosas e coisas agradáveis, a gente acaba que, de um modo geral, a população, a humanidade quer fugir das dolorosas e focar nas agradáveis, né? Por isso a quantidade de uso de drogas, né? De a vida mais mundana mesmo, para dar algum prazer, né? Que tem hora que a coisa fica feia mesmo, né? Então tem pessoas que focam ganhar dinheiro para viajar sem lembrar que fez a viagem foi ótima, mas quando volta para casa, a situação é praticamente a mesma, né? Faz uma viagem de uma semana, quem pode, quando volta para casa, a situação está na mesma situação, está igual, né? E quando percebe isso na volta da viagem, aí precisa de outro prazer para atenuar aquela dor do dia a dia, né? Então a gente vê aí hoje, essa semana aqui na minha rua, eu inaugurou um bar novo aqui, em plena pandemia, lotado de gente, a fila de espera, estava lotado lá dentro, fila de espera. Todo mundo sem máscara e mesas próximas já, né, que estão liberando as mesas. Quer dizer, a pessoa precisa ter doses de prazer para levar a vida, né? Já no mundo real, que a gente pode entrar nele, me parece que isso não é tão necessário. Ô, Sandro, se for uma coisa aí, só tocar, que eu acho que é bom para a gente pensar nisso. Se a gente não assim, se a gente não busca o autoconhecimento, não só assim, e com muito discernimento, que tem muita coisa falsa também aí, né, de autoconhecimento, né, sendo comercializada, a gente fica com pouca noção de verdade. É muito crua, assim, muito muito pequeno, entende? Assim, além da nossa incapacidade, a gente fica muito cru. Então, você sai, como se diz, você sai do... Tem um ditado, sai do fogo e cai no espeto, entende? Você continua nesse trem,
Eu acho que é esse o ditado, sabe? Então, assim, é pouca noção de verdade e o povo fica nessa. Eu me dou bem, o resto que se lasque, então a mentalidade é a mesma, sabe? A dificuldade também de sair disso aí, porque se as mídias também colocassem coisas boas, coisas melhores, estou falando porque a gente tem a TV Super, tem outras redes aí agora que estão chegando com conteúdo melhor, o negócio deles é que eles ao mesmo tempo que podem, entendeu, buscar, querem dar, como se diz, lição de moral, que isso não pode, começa com um programa, aquilo ali, querendo combater isso, querendo combater aquilo ali, eles aceitam tudo. E isso faz com que as pessoas fiquem conectadas com essas coisas ruins, sabe? Eu percebo hoje, por eu não ter televisão em casa, as poucas vezes que eu assisto, sabe, aquela cena sempre vem na minha cabeça. Você imagina se hoje eu não tivesse nesse processo de limpeza, de tiver, assim, de estar percebendo o que está acontecendo na nossa mente, porque a gente ainda está buscando isso, a gente procura tirar esse lixo, entende? Imagina se o povo fica conectado com isso aí, é claro que vai comer carne, adoidado mesmo, churrasco, entendeu? E ó... Luciana, você redefiniu o conceito de mundo ilusório. Eu sei. Você falou mundo ilusório. É o que o autor está falando aqui também, a mesma coisa. Esse Parece mundo aí que é a gente, para a sociedade, a gente que está errado, entendeu? A gente que está assim, como se diz, a gente que está na rota ao contrário, e não é, entende? Você percebe e você quer ajudar, é difícil até de ajudar. Eu percebo que, assim, poucos hoje que aproximam de mim, ou eu aproximo, eu consigo, com o tempo, construir coisas boas, sabe? Que antigamente eu não conseguia. Então, assim, parece que a força ela vem da gente, sabe, Sandra? É uma coisa impressionante. A gente tem, assim, porque a gente vai se percebendo como isso mesmo. Eu estava pensando outro dia, nós, como energia, essa luz, o que é energia? A energia vai acendendo essa luz, a energia é certa, sabe? Isso. Então, tem hora que a gente pensa numa coisa, aquilo ali acontece, que assim, eu já tinha pensado naquilo ali, aí você começa a ler alguma coisa, eu já tinha pensado, vai tudo assim, sabe? Luciana, entender também que é um caminho solitário. Sim. Ninguém está com você aí fazendo esse caminho. Nem comigo. Na minha casa, ninguém. É solitário. É solitário. Tem aquela frase, né? Caminhar no solitário, caminhar no solitário de rumo à unidade. É isso aí. Tem uma passagem aqui na página 185 também, gostaria de ler rapidamente. É o primeiro parágrafo ali. Visto que a iluminação da mente pela luz de Budi depende de quão pura, tranquila e harmoniosa ela está. Aqui, ó, é o que você falou, Luciana, aí, ó. Essa busca física pelos prazeres não deixa a mente pura, nem tranquila, nem harmoniosa. Essa condição geral é também um fator importante no problema e não pode ser negligenciada. Quer dizer, eu vou ter que passar a entender como que eu vou purificar minha mente, tranquilizá-la e harmonizá-la. Eu tenho que passar por isso. Se eu não passar por isso, eu não consigo esse objetivo de chegar no Budi. Não tem como chegar. O Budi é algo puro. É algo onde as maledicências não entram, as fofocas não entram. Né? Para você ver como que é difícil empreender isso. Por isso que é um problema. Você tem Você está num ambiente que você não tem maledicência, não tem inveja, não tem mentira, né? Como que eu vou atingir esse estado, né? Me preparar para isso, na realidade, né? A vida não pode ser dividida em compartimentos estanques. E o problema do autodescobrimento não pode ser atacado peça por peça, embora devamos começar com algumas coisas simples e aos poucos ir ampliando a área de nosso esforço. Pode passar o slide, Raquel, por gentileza. Bom, esse último slide acabou o capítulo 17, agora que vai entrar no 18. A gente está com pouco tempo, 10 minutos só, né, Raquel? O que você prefere fazer? Vamos continuar aqui até onde dá? Não, faltam 18 minutos. Eu falei com você no chat aí que eu ia te avisar quando tivesse, tá? Então eu te aviso. Pode seguir. Ok. Tá muito bom.
Não tem problema não. Mas nem tem a obrigação de cumprir os slides todos, né, Raquel? É mais a reflexão, o debate é mais importante. Isso, e aí, se você quiser, você pode terminar numa próxima e vem Senira, mas aí depois a gente conversa. Pode ficar tranquilo no seu tempo. Tá, ok. Então, agora o capítulo 18, o mundo real que nos aguarda. Então, ele vai falar um pouco como atingir o que é esse mundo real. A gente já viu um pouco o que é isso e como atingi-lo, né? Tratamos em alguns capítulos anteriores, no próprio livro, né, com o estudo das meninas aí, né, da natureza dos mundos espiritual e divino, ocultos em nosso interior. São esses que constituem o mundo real, em que os nossos instrutores espirituais nos convidam a entrar. Luz do Caminho nos diz: o desabrochar da flor é um momento glorioso quando a percepção desperta. Com isto vem confiança, conhecimento, certeza. Sabei, ó discípulo, que aqueles que passaram pelo silêncio sentiram sua paz e retiveram sua força. Desejam que passeis por isso também. Então, os grandes instrutores passaram por tudo que a gente está passando e vai continuar passando. É por isso que eles são nossos instrutores, já passaram por isso antes, né? Quando ele fala aqui no desabrochar da flor, que tipo de flor que eu sou? Eu sou a semente da flor? Eu sou aquele caule? Eu sou o broto da flor? Ou eu sou a flor que já desabrochou, né? Quando eu começo a entrar nesse mundo real que está dentro de mim mesmo, eu consigo perceber onde que eu estou nisso aí. Qual peça que eu sou do desabrochar da flor. E por aí vai. Que é, na realidade, o autoconhecimento, né? Queria ler uma parte aqui na página 188, lá em cima. Apesar da grande difusão do materialismo nos tempos atuais, a evidência da existência do mundo real que está dentro de nós e a possibilidade de nele entrar impõe-se de tal maneira que, se alguém as examina de mente aberta, é muito provável que não somente se convença de sua existência, mas também que de tal exame tire considerável inspiração. Quanto mais eu me aproximo desse mundo dentro de mim, mais consciência eu tenho, mais certeza eu tenho, para chegar onde os grandes seres já chegaram. Comentários? Se não, pode passar, Raquel. Acreditai-me, chega um momento na vida de um adepto, um mestre, em que as agruras que atravessou são 1000 vezes recompensadas. Para adquirir maior conhecimento, ele não é mais obrigado a atravessar um processo lento e minucioso de investigação e comparação, mas lhe é dada a visão implícita e instantânea sobre toda a verdade básica. Essa parte parece que confirma que você deixa essa mente concreta de lado. Você utiliza ela porque for necessário, mas a consciência está em outro estágio mais elevado. O adepto sente, vê e vive na própria fonte de todas as verdades fundamentais, a essência espiritual universal da natureza. Shiva, o Criador, o Destruidor e o Regenerador. O autor aqui, o Time, ele também escreveu o livro A Ciência do Yoga. E yoga é a reconexão com Deus. E, para mim, essa parte final aqui fala sobre isso, né? Shiva, o Criador, o Destruidor e o Regenerador. A gente tem dois termos em sânscrito que a gente fala muito em filosofia também, que é o Manvantara, a manifestação, né? Por exemplo, a gente está agora no Manvantara, né? O nosso sistema solar se manifesta no planeta Terra, os demais planetas. Então, estamos em Manvantara, que é um longo período. E depois existe um Pralaya, onde tudo físico não deixa de existir, né? Olha como é que ele fala que Shiva, o Criador, o Destruidor e o Regenerador. Então, esse Manvantara recolhe-se num Pralaya, mas há uma regeneração, há uma necessidade disso acontecer, né? Eu entendo dessa forma
como foi colocado aqui uma das cartas do Mestre Sabedoria para o Cínide. Página 189, primeiro parágrafo. Poderíamos tomar centenas de extratos das escrituras sagradas do mundo, ou os escritos dos místicos, ocultistas e sábios, todos indicando não somente a existência de um mundo real oculto no interior do irreal, mas também prestando testemunho do fato de que esse mundo de realidade é cheio de bem-aventurança e conhecimento transcendental. Todavia, compete ao estudante estudar e pensar profundamente sobre tais indicações das realidades da vida interior e, se possível, despertar, assim, sua intuição. A questão da intuição é inegociável. Em teosofia, a questão da intuição é inegociável. Não tem como não chegar nela a todo instante, né? Não tomar esse tema como relevante, né? Pode passar, Raquel. Ah, legal essa foto aí. Essa foto eu coloquei, mas não tem muito o que ler nem falar. Nem ler no livro. Olha só, onde é que está a luz dessa moça aí? Como ela queria ver uma sombra, a luz está nas costas dela. Se eu tomo a minha vida desse jeito, com a luz nas minhas costas e projetando uma sombra, e eu foco que a minha vida é aquela sombra ali, vai dar em quê? Vai dar em sofrimento. O convite, a metodologia teosófica convida a gente a virar para essa luz. É deixar de olhar, deixar de ficar de costas para a luz e ficar olhando para a sombra, olha a sombra, olha a sombra, olha a sombra, se desidentificar com essa sombra e conseguir virar para a luz. Vai continuar existindo uma sombra? Vai, mas eu não estou olhando mais para a sombra, para os meus defeitos, para as minhas dificuldades, para as minhas angústias. Eu estou olhando para a luz. E aí deixa a sombra de lado, caminha em direção à luz, que a sombra diminui. Os defeitos começam a diminuir, eu começo a ter uma vida melhor ligada à luz. E como a Rô bem colocou, a Raquel e a Dilma também nas aulas anteriores, é a busca do elevado, é a busca do mundo real. Mas eu preciso virar minhas costas, tirar as costas da luz e virar de frente para a luz. É a proposta que a gente tem aí com a carreira teosófica. Vai ver um negócio aqui, Raquel? Agora faltam 10 minutos. Tá, faltam 5 slides só, eu acho que vai dar tempo. Pode passar para o próximo, por gentileza. Se desejamos ter um forte impulso espiritual dentro de nós, antes de mais nada, temos de despertar o amor, aquilo que queremos descobrir. Esse amor, combinado com o pensamento profundo, estimulará a faculdade intuitiva dentro de nós. E com o desenvolvimento de Budi e sua infiltração em nossa mente, não somente nossos problemas começarão a resolver-se, mas também nossa vida interior passará a desdobrar-se com segurança. Eu acabei de falar do slide anterior. Tirar essas costas que estão viradas para a luz e colocar a minha frente virada para a luz. É o que concluiu aqui nesse slide. Percebam, na terceira frase desse slide, antes de mais nada, temos de despertar amor àquilo que queremos descobrir. Esse aquilo com letra maiúscula é o ser elevado, é o meu eu superior, né? Que não é só o mestre, não é só o grande ser, mas esse aquilo está dentro de mim também. Agora tem um aquilo com letra maiúscula dentro de mim. Já que eu virei para a luz, estou caminhando em direção à iluminação, o meu aquilo não é com letra minúscula mais, ele passa a ser maiúsculo também. É o mestre dentro de mim, né?
É interessante que ele colocou dessa forma, com letra maiúscula. Não é só a do mestre, não é só do Atma, do búdico, mas é um pouquinho do aquilo com letra maiúscula dentro de mim agora. Eu posso olhar para dentro de mim já com a letra maiúscula do eu superior. Eu superior também com letra maiúscula. Pode passar, Raquel. Pulou um, Raquel. Não tem um anterior aí. Aí. O amor tende a tirar-nos da manifestação e assim readquirirmos o estado integrado em que estamos conscientes de nossa unidade com o todo e também com fragmentos que são parte do todo. O amor, ele une um pouquinho do todo que está em mim com o todo universal, esse todo com letra maiúscula, né? Essa gravura é um grupo de jovens, talvez num piquenique, numa festa ao campo, ou atividade escolar, que essa união aí é amor. Esse encontro deles, esse abraço aí é amor. É a união com o todo. É um pouco do meu todo, unindo-se com o todo dos outros, e com o todo elevado. Que é traduzido como amor. Isso é uma cena de amor, isso aí. Que pode ser refletido em outras coisas também. Quando o jogador de futebol faz o gol, a sensação que ele tem é amor também. É um pouco de amor a sensação. O time ganhar o jogo, a sensação entre eles é amor. Quando o comerciante vende o produto dele, recebe o dinheiro pela venda, tem amor ali também. Porque ele sabe que o dinheiro vai ser útil para manter a empresa dele funcionando, o comércio funcionando, pagando os funcionários, pagando o aluguel, tendo a retirada dele para o labore dele. Então, isso também é amor. Receber uma venda, o dinheiro de uma venda, também é amor, de um serviço prestado, né? Que é necessário para a gente viver. Então, o amor ele se apresenta de infinitas formas, né? De várias formas. Pode passar, Raquel. Ah, não, tem a parte 192 aqui, deixa eu ver. Não, pode passar, Raquel, pode passar. Não vamos supor assim que o amor possa expressar-se apenas sob a forma emotiva, ainda que isso geralmente aconteça nos estágios iniciais do desenvolvimento. Mas qualquer que seja a forma que o amor tome, tem a qualidade essencial de reunir irresistivelmente aquele que procura, aquele que é procurado. Aí o A com letra maiúscula de novo. E assim prover a necessária força motriz ou ânsia espiritual chamada Mumukashva, em sânscrito. Vimos assim a necessidade e o lugar do amor no processo de autodescobrimento. Então, vocês já estão entendendo que esse mundo real, eu acesso ele não apenas pela intuição, mas pela quantidade de amor que eu tenho, que eu consigo desenvolver em mim. O meu amor, que pode estar menorzinho um pouco, ele vai ganhando volume, né? O Krishnamurti já falou isso também no Aos Pés do Mestre, que a principal qualificação é o amor. Para quê? Para acessar esse mundo real, esse mundo superior. Pode passar, Raquel. Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com essa juventude aí, mas não é possível, né? Fica para a próxima. Uma dificuldade que muitos aspirantes sentem após terem adquirido a convicção e a vontade necessárias para trilhar o caminho do desenvolvimento interior é a dificuldade na escolha de um determinado caminho mais apropriado ao seu temperamento e estágio de desenvolvimento. Suas raízes estão na crença de que para cada indivíduo só há um caminho a ser trilhado do princípio ao fim. A gente acha que para todo mundo o caminho é igual, e não é igual. Tem alguns caminhos semelhantes, mas de um modo geral não é igual. A gente não tem a mesma idade, não tem o mesmo pai, a mesma mãe, não mora na mesma cidade. Então os caminhos são diferentes, né? A gente escolhe fazer cursos variados, esse tipo de coisa. Nossa situação financeira é diferente também, então os caminhos não são iguais. Mas tem gente que fala para a gente procurar caminhos iguais, e é um equívoco, talvez, isso. Pode passar, Raquel. Ele tem a escolher um dos caminhos, o do conhecimento,
o do amor, o da ação, ou qualquer outro que possa ser recomendado por um guru, né? Quando fala em caminho do conhecimento, é traduzido como Jnana Yoga. É o estudo. Aquela cabeça vai aprender pelo estudo. O do amor é o Bhakti Yoga, pela devoção. Ele estuda menos e percebe as coisas com mais facilidade. Ou da ação, que é o Karma Yogi. Ele precisa acordar cedo, arrumar mantimentos para levar para os pobres, doar roupas, cuidar de animais, cuidar dos idosos. É o Karma Yoga, é a ação. Ele está aprendendo com isso também. E assim vai. Ou qualquer outro caminho, outra religião, outro grupo, outra filosofia, e tem um guru verdadeiro, um guru sério. A Luciana comentou que a gente vê de tudo um pouco hoje, mas tem que ter o discernimento de achar o guru sério também, guru realmente inspirador. Pode passar, Raquel. Luz do Caminho também nos diz: cada homem é para si próprio, de maneira absoluta, o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou isso também. Não deveis procurar o caminho de outros. Para cada temperamento, há um caminho que parece o mais desejável. Mas este não é encontrado somente pela devoção, somente pela contemplação religiosa, pela dedicação ao progresso, pelo sacrifício ao trabalho ou pela cuidadosa observação da vida. Nada isoladamente pode fazer que o discípulo avance mais que um degrau. Todos os degraus são necessários para formar a escada. Algum comentário? Está finalizando já? Alguém? Rapidamente. Eu achei interessante, outro dia assisti uma palestra, não lembro, eu acho que foi da Loja Himalaia, e eu achei interessante que um dos Mahatmas, né, parece que foi o Lidbet, perguntou para um mestre, né, superior, por que que ele não daria sabedoria para os terrestres, porque ele diz que esse grau tem que ser galgado, escada por escada, e esse tem que ser um esforço individual. Então, não você chegar com uma varinha de tendão. Então, entendeu? Mais responsabilidade nos cabe, né? De acordo que a gente vai entrando na senda, né? Eu achei isso muito interessante também, porque às vezes a gente fica assim, pede para Deus, a gente pede, mas a gente sabe que é individual. E quando a gente escuta aí, a gente, pô, é meu mesmo, é isso mesmo, sou eu mesmo, né? Não adianta esperar a condição, não. É esse caminho que vem de dentro para fora, o caminho, né? O melhor caminho é esse. Mais alguém? Pode passar então, Raquel. É o último slide terminando. Aí já é uma despedida, é um encerramento praticamente. Que os santos seres, cujos discípulos aspiramos nos tornar, nos auxiliem em nossa caminhada de retorno à casa do Pai, hoje e sempre. Namastê. Obrigado, Raquel. Pode descompartilhar. Luciano, com a palavra é sua. Sandro, bem esclarecedor. Essa semana eu não consegui ler o capítulo do livro que eu gosto de fazer, mas ficou bem clara a sua apresentação para mim e bem visível, né, essa parte do caminho aí, né, você trazendo essa apresentação a respeito do luz do caminho. Gostei bem. Gratidão. Legal. Ele acho que para mim ele deixou isso. Quem quiser carregar, não, quem quiser levar dessa forma, é o problema. Ele chama de problema isso, eu resolver a minha vida espiritual. Eu achei interessante ele chamar isso de problema. Legal, é isso aí mesmo. Eu fazer por mim mesmo. Mais alguém? Coordenadora? Sandro. Brilhante o estudo. Eu estou aqui mergulhada nesse silêncio de reflexão
Eu prefiro nem tecer comentários, guardar, porque é realmente um convite ao autodescobrimento, e a sua apresentação, ela trouxe isso. Eu estou realmente tocada, e realmente é esse convite, né, que a gente faz a todo mundo, a todos os estudantes de teosofia, que não seja apenas uma obra de ficção, que a gente realmente tente fazer conosco, na nossa vida, esse trabalho interno de autocultura, autoaperfeiçoamento, autoburilamento. Obrigada, gratidão. Eu que agradeço. Rô? Eu queria dizer que durante os nossos estudos, o Time o tempo todo nos leva, nos informa que o caminho é realmente individual. Cada um de nós sabe o que mais te apetece, o que mais te envolve, e ele apresenta realmente essas três possibilidades, né? Através do conhecimento, através da devoção e através de uma prática. Mas se a gente examinar a nossa vida, a gente vê que nunca foi individual, nunca foi uma coisa só. A gente está sempre envolvida nessas três questões. A gente não consegue estar com um só, tá? O conhecimento nos leva a uma devoção maior, a uma crença maior. A crença maior nos leva a uma ação. Então, a gente nunca está parado num ponto só. Esses três caminhos se misturam o tempo todo. A gente pode até ter um deles mais forte, mas nunca é isolado. A gente está sempre envolvido com os três caminhos, e que são os três caminhos que realmente nos levarão a essa libertação, não é? Então, eu acho bacana que o tempo todo no livro ele invoca isso, seja capítulo por capítulo, ele vai invocando isso na gente, que a gente tem que fazer esse movimento, tá? Se a gente deseja resolver esse problema, não é, que ele colocou, a gente realmente tem que se dedicar a seguir esses caminhos, seguir a nossa intuição interna, tentar nos descobrirmos mais, tentar olhar para o nosso interior, entende? Verificar o que estamos fazendo, o que estamos pensando, como estamos conduzindo a nossa vida, tá? E isso até que essa semana eu tive pensando muito, e cheguei à conclusão de que como a pandemia me ajudou, que coisa sensacional, uma tragédia tão grande, né, para a humanidade, mas que realmente está nos proporcionando um recolhimento maior com a gente mesmo e fazendo a gente se perceber muito mais, porque à medida que afastamos do mundo comum, né, a gente está tendo essa chance de se olhar melhor, de se perceber melhor. Junto com a teosofia, a gente consegue dar alguns saltozinhos, né? Quer dizer, a gente começa a subir algum degrauzinho. Muito bom. Espetacular, Sandro. Foi ótima a sua palestra, viu? Amei. Primeiro que a pandemia não está no mundo real, ela está no mundo ilusório, né? E, obviamente, que ela veio para ensinar um monte de coisa para quem quis aprender, né? Quem conseguiu voltar-se para dentro, ficar em casa, voltar para dentro e refletir, aprendeu muito com a pandemia. Obviamente, foi uma coisa difícil. 600 mil mortos só no Brasil, de fora, 200 mortos de fora. 200 ou 600, não sei. E como que quem conseguiu perceber isso, que era um momento de parar para pensar e refletir e crescer, aproveitou. E a conclusão é essa: a pandemia está no mundo irreal. Nesse mundo real que o Time nos coloca, não existe pandemias.
Irmãos, vou precisar encerrar a reunião, e aí, quem quiser, fica mais um pouco para a gente bater um papo. Então, a gente já tinha, né, feito o encerramento oficial ali com aquele último slide do Sandro, mas vamos fazer um silêncio interior. Convido vocês a fecharem os olhos. Trazendo para si essas reflexões e a oportunidade da gente fazer uma transformação interna. Gratidão. Namastê. Obrigada, Sandro, pela oportunidade. Está encerrada a reunião. Eu que agradeço a vocês pelo aprendizado.